Redação para o Enem 2023. Olha só, neste vídeo, de maneira bem prática e objetiva, eu vou te mostrar como você pode construir uma excelente redação pensando nos 5 quesitos avaliativos, isto é, nas 5 competências da matriz de avaliação da redação do Enem. Vem comigo sem enrolação. Olha só, eu separei aqui nesse primeiro slide uma folha de até 30 linhas, porque quando você for prestar o Enem, você vai ter lá uma folha de até 30 linhas para produzir um texto dissertativo argumentativo. Leia quantas linhas, quantos parágrafos. Ó, já eu vou dar várias dicas e eu quero que você pegue uma caneta, um papel e anote, beleza? Mas antes de dar essas dicas, olha só, eu quero que você entenda o quê? As 5 competências que são utilizadas para avaliar o seu texto. Então temos aí competência 1, 2, 3, 4 e 5. Cada competência vale 200 pontos, de 0 a 200 pontos, que vai totalizar 1000 pontos. Então, olha só, competência 1 vai avaliar o quê? O domínio da norma padrão. Se você domina as questões gramaticais. Então, cada errinho que você cometer lá na sua redação, de concordância, regência, sinal indicativo de crase, isso vai prejudicar o seu texto na competência 1. Como melhorar isso? Estudando gramática. Aqui no canal tem várias aulas sobre gramática, ortografia, pontuação. Muitos alunos perdem ponto por conta da pontuação, principalmente pelo uso da vírgula. Então, muitos candidatos não conseguem tirar 200 pontos nessa competência. Então, tem que estudar gramática, beleza? Questão de crase, concordância, regência, propriedade vocabular, pontuação, ok? Competência 2, olha só. Compreender a proposta de redação e aplicar conceitos das várias áreas de conhecimento. Então é aqui que você vai demonstrar repertório sociocultural, citar um filme, uma lei, uma legislação para enriquecer o seu texto, sair do previsível, ok? Muitos candidatos ficam ali com um argumento muito previsível, sem fundamentação. Isso não vai fazer com que você consiga 200 pontos dessa competência. Então tem que citar a lei, pode citar a Constituição, Declaração Universal dos Direitos Humanos, um livro, uma série, um filme que você leu, um autor, para enriquecer os seus argumentos, ok? E além do mais, essa competência vai cobrar o quê? Olha só, a estrutura do texto dissertativo argumentativo, isto é, se o seu texto tem começo, meio e fim bem demarcados, se na introdução você sinaliza os argumentos, contextualiza o tema, se nos próximos parágrafos você desenvolve o que você sinalizou lá em cima e se na conclusão você traz uma proposta interventiva bem articulada ao tema, que já entra na competência 5, beleza? Competência 3, olha só, que vale também de 0 a 200 pontos. Selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões, argumentos em defesa de um ponto de vista. Aqui, basicamente, a banca está falando de quê? De coerência textual. Você selecionar, relacionar e organizar muito bem as ideias dentro do seu texto. Não ser, por exemplo, contraditório, que eu já vi textos, alunos, sendo contraditório ali no texto. Então, é organizar bem as ideias de maneira bem sequencial, mantendo a progressão textual, tá bom? Competência 4, demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos, isto é, utilizar os elementos coesivos. Logo, portanto, sendo assim, dessa forma, dessa maneira, neste viés, neste pensamento, utilizar muitos elementos coesivos. Vou dar algumas dicas já ali na folha de redação, estruturando para você perceber na prática, beleza? E competência 5, elaborar uma proposta de intervenção para o problema, trazendo um agente, uma ação, uma finalidade dessa ação, um detalhamento, um meio pelo qual vai ser efetivada essa intervenção, essa proposta de intervenção. Isto é, aqui você tem que trazer uma proposta para solucionar o problema de maneira bem detalhada, trazendo um agente, uma ação, um detalhamento, como essa ação vai ser desenvolvida. Uma dica para você entender é: pegue a cartilha do participante das edições anteriores, leia os textos que conseguiram nota máxima, nota 1000, que tem ali uns 10 textos para você ler, e aí você vai perceber como essa proposta de intervenção foi construída. Ela é bem rica, bem detalhada. Ela não pode ser muito vaga. O governo tem que investir em educação porque essa é a única solução. Isso não é uma proposta de intervenção. Você tem que trazer um agente. O governo, em parceria com a Secretaria de Educação e o Ministério da Educação, tem que pensar em estratégias e diálogos entre as escolas e as regionais de ensino. Aí você vai articular. Você tem que detalhar bem nessa competência. É interessante que você detalhe. Quanto mais detalhes, mais chances você tem de conseguir a nota 200 nesse quesito, nessa competência 5, tá bom? Muito bem. Depois que você entende as 5 competências, cada uma valendo de 0 a 200 pontos, que vai totalizar 1000, aí eu venho para a folha de redação.
e algumas dicas. Anote aí, olha só. Primeira dica, Laércio, quantas linhas eu tenho que escrever? Ó, eu indico que você tente escrever 30 linhas aí, 29, por aí. No mínimo 28. Por quê? Se você pegar os textos que conseguiram nota máxima, eles têm bastante informações. Não é um texto lá de 17 linhas, 18 linhas, 19. Não. Utiliza ali todo o espaço que a banca te deu. Pensar em 30 linhas para argumentar já é pouco. O candidato só escreve 15, 17 linhas? Não, então escreva 30 linhas, tá? Pensando em construção dos parágrafos, eu indico sempre 4 parágrafos. Ah, é padrão? Não. Você pode fazer 3? Não, não pode fazer 3, porque tem que ter pelo menos 2 para o desenvolvimento. Mas a dica de 1 para a introdução, 2 para o desenvolvimento e 1 para a proposta interventiva é que o seu texto fica bem didático e organizado. Laércio, eu quero fazer 5 parágrafos, 3 no desenvolvimento. Pode fazer isso, tá bom? Mas eu oriento 4, fica até mais fácil de você se organizar. Além do mais, se você for ler os textos que conseguir nota máxima, eles têm ali basicamente 4 parágrafos. 1 para a introdução, 2 para o desenvolvimento e 1 para a conclusão, proposta interventiva, elaboração crítica. Tá bom? Uma dica bem importante que parece elementar, olha só. Sempre escreva até o final da linha aqui, ó, sempre respeitando essa margem. Por quê? Eu vejo candidatos perdendo pontuação na estruturação do texto por conta da apresentação. Muitas vezes ele vem escrevendo aqui e não escreve até o final e vai fazendo assim, ó, e não escreve até o final, deixa um espaço. Ó. Isso aqui prejudica o seu texto. Pode fazer com que você não consiga nota máxima em uma competência específica, na 2, por exemplo, que cobre a estrutura do texto, tá bom? Uma dica mega importante que eu quero que você anote também. Utilize repertório sociocultural no seu texto. Então, quando estiver argumentando, construindo o seu texto, cite a Constituição Federativa do Brasil de 88, cite a Declaração de Salamanca, cite um livro da filosofia, um livro da sociologia, algum livro que você leu que vai enriquecer a sua argumentação. Isto é, você vai se basear em outras vozes de autoridade para enriquecer seus argumentos. Pode usar também dados estatísticos, informações de sites que você tem. Isto é, sair do previsível. Uma coisa também que você pode cometer é ficar muito preso aos textos motivadores. Quando você pegar a prova do Enem, vão ter lá 3, 4 ou 5 textos para te mostrar qual é o tema, né? Para você entender o tema. E aí muitos candidatos copiam fragmentos daqueles textos. Não faça isso, porque senão você vai perder ponto na argumentação. A banca vai entender que você não tem argumentos, por isso que você copiou o trecho dos textos motivadores. Tá bom? Então é interessante que você demonstre repertório sociocultural. Outra dica também importante, deixa eu apagar aqui para não ficar muito poluído a nossa página, é que você utilize elementos coesivos de maneira diversificada. Como assim, Laércio? Quando você vai construir o seu texto, e aí, entre os parágrafos, vamos pensar o seguinte, ó, você começou o seu texto aqui na linha 1 e foi escrevendo, beleza. Vamos pensar que a introdução você fez aqui com 8 linhas. 7 linhas, vamos colocar 7. Beleza, 7 linhas, parou bem aqui. Isso aqui é o primeiro bloco do seu texto, isto é, a introdução. E dentro da introdução, você tem que utilizar diversos elementos coesivos para amarrar o seu texto. Desta forma, sendo assim, portanto, logo, isto é, neste viés, mas, porém, contudo, todavia. Lembra aquelas conjunções, os elementos coesivos que você estuda lá no 7º, 8º e 9º ano? Depois reforça no ensino médio? Pois é, você tem que utilizar dentro do seu texto. Os elementos coesivos eles vão amarrar o texto. Desta forma, logo, portanto, por isso, desta maneira. Beleza? Utilize elementos coesivos dentro dos parágrafos e sempre quando você for iniciar um novo parágrafo, utilize os elementos coesivos no início. Para quê? Para amarrar um parágrafo ao outro. Elemento coesivo serve para isso. Quando a gente fala de coesão textual, a gente está falando de articulação gramatical entre as palavras, frases, períodos e parágrafos. Então, os elementos coesivos, desta maneira, sendo assim, logo, portanto, por isso, neste, viés, é interessante que você utilize durante todo o seu texto. E não repita muitos dispositivos de coesão. Esses conectivos, não repita, utilize de maneira diversificada, porque aí você vai conseguir, olha só, a nota máxima na competência 4, que é o quê? Demonstrar conhecimentos dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. Às vezes, eu vejo o candidato perdendo ponto porque repete muito os conectivos. Utiliza o que, a palavrinha que,
várias vezes. E o que? Ele tem mais de 20 funções morfológicas. É bem provável que os alunos que não dominam muito conjunção repetir a palavrinha que. Tá bom? Então fique ligado quando você estiver escrevendo seu texto. Então tem que utilizar dispositivos de coesão de maneira diversificada. Digite aí no Google, pega o Google e digite tabela de elementos coesivos. Você vai ver um monte ali a sua finalidade. E aí você tenta ali, né, quando estiver treinando, praticando, utilizar aqueles elementos dentro do seu texto, para você garantir a nota máxima na competência 4, que é a coesão textual, que fala de elementos coesivos. Beleza? Próxima dica, olha só. Pensando aí na competência 5, e eu já comentei um pouquinho sobre isso, deixa eu dar uma apagadinha aqui, que é sobre proposta interventiva. Normalmente, os candidatos deixam aqui, ó, o último parágrafo para fazer uma proposta de intervenção. Então é interessante que você deixe ali pelo menos 7, 8 linhas para fazer uma proposta de intervenção. Porque os temas da redação do Enem são sempre temas no nível social. Então é sobre educação, sobre violência, sobre inclusão, sobre diversidade. Então é interessante que você elabore uma proposta interventiva bem rica aqui. Quando eu falo proposta interventiva rica, é detalhada. Então vamos pensar o seguinte: se o tema da redação é sobre inclusão de crianças com deficiência intelectual nas escolas, então você tem que dizer, na proposta de intervenção, como efetivar de fato a inclusão dessas pessoas, dessas crianças com deficiência intelectual. Então você tem que falar, é necessário que se crie políticas públicas. Então, você pode começar assim: é importante que o MEC, aí eu estou falando a gente, crie políticas públicas para incentivar a formação de professores no que tange a educação especial inclusiva, em parceria com outros órgãos, secretarias de educação, coordenações regionais de ensino e professores, assim como escolas de aperfeiçoamento dos profissionais da educação. Veja, eu trouxe uma proposta de intervenção bem detalhada. Aí eu posso acrescentar, além disso, é necessário que toda a comunidade escolar, pais, professores, gestores, orientadores educacionais, trabalhem em colaboração para que os alunos com deficiência sejam inseridos na prática pedagógica e não excluídos como era antigamente. Veja, quanto mais detalhes, mais riqueza de informações você apresentar na sua proposta de intervenção, maior vai ser sua nota, que é a competência 5. Então perceba, escrever uma redação para o Enem, uma boa redação, não é difícil, não é. É claro, você tem que ficar atento nesses 5 critérios, nessas 5 competências de avaliação, tem que ficar atento, você tem que ter repertório, tem que ter leitura. Ah, lá, isso eu não sei o que citar. Eu não sei o que citar no meu texto. Claro, você tem que ler. Quanto mais leitura, mais facilidade você vai ter de articular várias áreas do conhecimento. Por isso que é bom que você tenha repertório. Por isso que é bom que você leia livros de literatura, livros de filosofia, livros de sociologia, séries e filmes interessantes, documentos importantes para você trazer para o seu texto, demonstrando o repertório, saindo do previsível. Né? Às vezes o avaliador está lendo o seu texto e olha assim, nossa, caramba, isso aqui ficou legal. Ele citou um educador, um filósofo e trouxe a legislação. Isso enriquece seu texto. E aí a sua nota vai lá para cima. Tá bom? Então, basicamente, produzir uma boa redação para o Enem é saber quais são os critérios de avaliação, que são esses 5, e praticar bastante. E é claro, uma dica importante é leia os textos que já conseguiram nota 1000. E quando você estiver lendo, faça o seguinte, ó, pegue esse texto e circule todos os elementos coesivos que esse texto utilizou. Circule lá. Aí você vai ver, caramba, utilizou realmente vários elementos coesivos, por isso que conseguiu nota máxima na competência 4. Depois, sublinhe todos os repertórios que foram utilizados, isto é, as estratégias argumentativas. Se foi uma citação, uma alusão histórica, uma exemplificação, se citou um autor, se citou um livro, se citou uma série da Netflix, destaque e veja como é que o candidato que tirou nota 1000 articulou isso com o tema. Depois, sublinhe a proposta de intervenção, que normalmente é lá no último parágrafo, e veja como foi construída. Veja qual é o agente que foi citado, qual a ação que deve ser realizada, qual o meio pelo qual vai ser realizada aquela ação, um detalhamento daquela ação, qual é a finalidade daquela ação, e você vai destacando. Esse exercício de ler os textos que já conseguiram nota 1000, ele é muito bom, porque você vai descobrir na prática, ali num texto já produzido, por que ele recebeu nota máxima em cada uma dessas 5 competências, e aí você vai produzir um texto que na mesma lógica daquele. É claro que você não vai copiar, mas você vai entender
você vai ter que pensar assim, ó, por que o avaliador deu 1.000 pontos para essa redação? O que ela tem de especial? Ela, o candidato, pensou nesses 5 critérios de avaliação e construiu um bom texto, demonstrando a autoria, vários elementos coesivos. Aí, o que eu vejo muito é onde vários candidatos ficam ali beirando 980, 960, 940 e não conseguem 1.000 por quê? Por conta da competência 1. Da competência 1 é demonstrar domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa, isto é, não cometer erros de microestrutura. Laércio, como é que eu vou conseguir nota máxima nessa competência? Lendo bastante, quanto mais leitura, mais você tem domínio dos detalhes da língua portuguesa, de microestrutura, e também, é claro, estudando gramática, regência, concordância, propriedade vocabular, colocação pronominal, pontuação, uso da vírgula, acentuação, e aí você não vai cometer esses erros, e aí você, é claro, vai aumentar a sua chance de conseguir nota 1.000 nesse quesito 1, que é onde os candidatos, às vezes os candidatos conseguem 200 em todas, só não na competência 1, tá bom? Bom, então, basicamente é isso, essas orientações para a redação do Enem 2023. Se você gostou, deixa aqui o seu like, coloca um comentário se você tem alguma dúvida para eu gravar um vídeo ou te responder aqui ajudando, tá bom? Não esqueça de seguir meu Instagram, aqui ó, Laércio_Prof. Espero que você estude e conquiste o seu sonho, que é entrar no curso que você deseja, seja qual for, tá bom? Espero que tenha ajudado. Até a próxima, valeu e fique com Deus.